Iniciamos mais um programa Parceria pela Valorização da Educação. E esse é o último webinar do ano. Nós vamos falar hoje sobre os desafios da transição de gestão na rede municipal de educação. Esse assunto, ninguém mais do que Carlos Sanches, que é mestre em educação pela PUC do Paraná, atualmente é conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Paraná e proprietário da CE Sanches Companhia Limitada. Ele foi secretário de Educação de Castro, no Paraná, entre 2005 e 2011, presidente da Undime Nacional, presidente do Conselho Nacional do Fundeb, elaborou a matriz de conteúdos e participou da construção da plataforma Convívio Educação e tem experiência na área de gestão pública, com ênfase em gestão, financiamento e política educacional. Boas-vindas, Carlos. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje para a gente começar mais um webinar. Oi, Carol, bom dia a todo mundo que está participando aqui com a gente. Que saudade danada, né, Carol? Passa um tempo, a gente fica com muita saudade, evidente. Mas hoje estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre esse momento final deste ciclo de gestão e é um prazer muito grande, Carol, estar aqui. Muito bem, gente. Bom, vamos iniciar. Como é que funciona? Para quem está iniciando aí pela primeira vez, nós vamos fazer a apresentação do Carlos. Logo depois da apresentação dele, a gente vai abrir para perguntas. Então, vocês podem, por favor, ir colocando as suas perguntas aqui do lado no chat. E aí a gente vai, obviamente, fazendo esse filtro e depois apresentando isso para o Carlos para fazer esse bate-papo. Tá bom? Carlos, pode ficar à vontade, pode começar. Vamos lá. Antes de começar, Carol, quero dizer que hoje a gente vai usar alguns materiais, além deste material de apresentação que a Carol falou agora, e este material e os materiais que a gente vai utilizar, eles vão estar à disposição no portal do PVE, todo mundo vai poder acessar, depois a Carol vai explicar, é tudo tranquilo. Então, nós vamos usar uma planilha agora, vocês vão ver ao longo da minha fala, principalmente a questão da planilha, todo mundo vai receber, foi preparado com carinho para vocês, é um presente do PVE nessa reta final, e fiquem tranquilos que todo mundo vai receber, não há qualquer problema, não se preocupem com isso. Mas eu preparei aqui, Carol, um material para guiar a nossa apresentação de hoje, para guiar a nossa fala. Eu acho que o material está aparecendo aí na tela já, né, Carol? Todo mundo já está podendo ver, todo mundo já está podendo acessar, e esse material todo mundo vai poder ter acesso ainda no dia de hoje. Mas o grande objetivo hoje deste nosso encontro, por sinal é o último encontro, né, Carol, do ano de 2020, é a possibilidade da gente falar dos desafios da transição de gestão na rede municipal de ensino agora nesta reta final. E hoje, Carol, eu vou tomar liberdade de colocar algumas opiniões pessoais. Vou colocar aqui algumas coisas que ao longo do tempo eu pude concluir, eu pude construir alguns entendimentos com a intenção de contribuir com vocês, com a intenção de ajudar vocês neste momento. E aí eu gostaria de iniciar essa nossa reflexão de hoje, Carol, falando o seguinte: a eleição a gente ganha, a eleição a gente perde, isso faz parte do processo. Porém, Carol, o que a gente não pode perder é a dignidade e o compromisso com a educação. Por que eu estou começando e falando disso, Carol? Olha só, independente do que aconteceu no teu município, independente de o seu prefeito ter alcançado a reeleição, independente do grupo político ao qual você faz parte ter conquistado a eleição, nós temos que entender que a nossa estada dentro de uma Secretaria de Educação, por vezes, pode até ter acontecido por meio do processo político. Porque você e as equipes que te acompanham, as pessoas que te acompanham na equipe, fazem parte de um grupo político, têm a simpatia do prefeito, têm a simpatia de alguém, e dessa forma chegaram lá. Mas eu quero lembrar, Carol, que a principal coisa que levou cada um de vocês à posição de secretário de Educação, à posição de membro integrante de uma equipe, de uma Secretaria de Educação, a principal coisa que levou vocês até esta posição é o fato de vocês serem educadores. E antes do compromisso político, antes do envolvimento político também que eventualmente a gente possa ter, vem o nosso compromisso com a educação. Então isso é muito importante nesse momento, independente do resultado da eleição. Eleição a gente perde, eleição a gente ganha, mas dignidade a gente não pode abrir mão. E muito menos compromisso com a educação.
o que nos une, o que nos motiva. O que certamente foi a luz e a inspiração para que vocês estivessem até hoje, dia 2 de dezembro, e na Secretaria de Educação, é o seu compromisso enquanto educador. E também a gente não pode esquecer que este mundo ele é muito redondo. Esse mundo não é quadrado. Esse mundo não tem cantos. Esse mundo é redondo e dá volta e às vezes dá volta rapidamente. E aí eu vou contar. Vocês hoje se pararem e forem pensar e vão ver que 4 anos passa muito rápido. A gente começou a gestão talvez ontem, já chegou hoje, está acabando, mas a gente vai poder voltar um dia. E aí, quando a gente voltar, a gente quer ver uma rede bem estruturada, a gente quer ver o direito dos estudantes preservado, a gente quer avançar. Então, é muito importante que a gente tenha isso como ponto de partida nesse dia de hoje, Carol, em que a gente vai discutir a importância da transição de gestão. E por falar em transição de gestão, eu quero retomar aqui o porquê que esse é um tema caro, o porquê que esse é um tema importante, porque esse é um tema que, neste momento, tem que tomar a maior parte do nosso tempo e do nosso esforço. A transição de gestão ela é importante a partir de um princípio que considera a integridade do ente federado, seja ele Estado, município ou União. E neste momento nós tivemos as eleições municipais. E aí a integridade do município tem que ser preservada. E ela vai ser preservada, ela vai ser fortificada, ela vai ganhar solidez, Carol, à medida em que a gente conseguir preservar esta integridade. As pessoas passam, as gestões passam, mas o município continua. E da mesma forma, nós precisamos entender que a transição é importante porque ela precisa evitar a descontinuidade no atendimento dos direitos de cada um dos cidadãos, mas também na prestação de serviços para toda a população. É por isso que, neste momento, a nossa atenção, o nosso foco tem que estar voltado também para a transição de gestão. E aí eu quero lembrar que a transição, eu sempre costumo dizer, e hoje vocês vão ver um monte de dicasinhas minhas aí do lado direito, né? Mas a transição ela tem que ser encarada como uma oportunidade. Ela é sim uma oportunidade de mudança, ela é sim uma oportunidade de oxigenação. E vou falar para vocês, faz parte da democracia. A transição entre os grupos políticos, entre as pessoas, ela é importante. Então, a transição de gestão ela tem que também ser encarada como uma oportunidade de mudança, com uma oportunidade de oxigenação, mas sem destruição. Eu sei que vocês talvez já passaram por isso, eu sei que talvez vocês já ouviram muitas histórias, mas a gente já pôde ver no Brasil, num tempo recente, não muito distante, prefeitos que levaram documentos das prefeituras para a praça pública e fizeram uma grande fogueira, e fizeram um ato público para comemorar essa fogueira. Isso é um desrespeito à população. Isto é também um desserviço. Mas isso, sem sombra de dúvida, tem que ser repudiado e tem que ser encarado como um ato criminoso. Quem vai chegar, independente de quem seja, por mais oposição que possa ser, por mais divergência de opinião, de posicionamento que possa ter, quem chegar não pode achar as gavetas vazias, não pode achar os arquivos nos sistemas dentro dos computadores apagados. Eu vi uma vez na televisão uma reportagem, Carol, que me deixou completamente irritado. Um prefeito determinou que no carburador de todos os veículos do transporte escolar fosse colocado areia. Aí o povo chegou ali para o dia 10 de janeiro, foram lá ver os ônibus, tal, daí para pum, estourou todos os motores porque tinham colocado areia no carburador. Gente, isso é um ato criminoso. Isso, ainda mais no momento atual, como o que nós estamos vivendo, vai ser motivo de ação civil pública, de ação criminal. Em hipótese alguma, isso vai acontecer. E por mais que, eventualmente, vocês tenham chegado na gestão, tenham encontrado gavetas vazias, computadores com tudo apagado,
sem equipamento, com as escolas caindo aos pedaços, sem carteira, sem as cozinhas devidamente instaladas, com os ônibus de transporte escolar, tudo arruinado, por mais que vocês encontraram um cenário tão adverso como esse, não é justo com a história de vocês, não é justo com o esforço seu, secretário, e da sua equipe, que agora, no momento de transição, a gente não tem o cuidado de entregar para quem vai começar o trabalho tudo devidamente organizado. Aliás, a gente só cresce se a gente, enquanto educador, enquanto gestor público, mas principalmente a gente só cresce como ser humano se a gente puder deixar tudo devidamente organizado para quem vai começar o trabalho a partir de agora. E aí, eu queria falar um pouquinho também sobre a necessidade da transição de gestão. E eu preciso começar a lembrar que a transição de gestão ela encerra um ciclo. Esse ciclo durou 2017 a 2020. Teve 1, 2, 3, 4, 5 ou 13, né? Teve um município que eu vi recentemente, não é do PVE, mas houve 13 trocas de prefeitos ao longo desse período 2017 a 2020. 13, sim, houve 13 trocas de prefeitos. Vai o primeiro, volta é cassado, entra o presidente da Câmara é afastado, assume o vice-presidente da Câmara, volta o primeiro prefeito, assume o primeiro vice, tem nova eleição, o prefeito é afastado, uma confusão danada. Independente de tudo isso, nós estamos encerrando um ciclo. Esse ciclo durou o período de 2017 a 2020. E aí nós temos que encerrar o ciclo de maneira adequada. Encerrar o ciclo do ponto de vista da gestão administrativa, orçamentária e financeira, gestão de pessoas, e aqui para nós, computando tudo isso, também a gestão pedagógica. Então, a necessidade da transição é para que possamos encerrar um ciclo. E aí é também a oportunidade para quem vai chegar ou para quem vai continuar, de perceber mais ainda, compreender de maneira ainda mais aprofundada a realidade do município, entender como está a situação atual e se preparar para enfrentar os desafios que estão postos. Então, é isso que alimenta, é isso que embasa, é isso que estrutura essa necessidade de organizarmos processo de transição neste momento. E aí eu quero lembrar para vocês que uma gestão ela tem que ser encarada, ela tem que ser compreendida como eficiente se ela terminar e se ela começar com respeito. A gestão é eficiente, ela termina e ela começa com respeito. Respeito passa por haver transição. Isso é extremamente importante. Não é possível desconsiderar a possibilidade de sentar, se reunir, conversar com as pessoas, entregar documentos, entregar o memorial de gestão, que a gente já vai falar dele. Não é inconcebível, no tempo atual, que não haja essa troca, que não haja essa relação entre quem está e quem vai chegar. E quero falar que vai continuar também precisa fazer transição, mesmo que seja a transição desta equipe para essa própria equipe. É preciso que a gestão seja eficiente. Para isso, ela tem que terminar e começar com respeito, e esse respeito passa por transição. Mas e na educação? Por que a gente tem que fazer, Carol, transição na educação? Eu quero lembrar que o principal fundamento para justificar a transição de gestão na educação é a garantia do direito do estudante. Nós teremos os mesmos estudantes que estão matriculados na rede o ano que vem, à exceção daqueles que fizerem transferência, que terminarem o quinto ano, nono ano, mas esses são os estudantes. E também vão chegar alguns novos estudantes na rede municipal. E para eles a gente precisa garantir que eles possam aprender e aprender no tempo certo. Portanto, fluxo e aprendizagem têm que ser essenciais, têm que ser preservados nesse sentido. E aí a gente só vai garantir fluxo e aprendizagem no tempo certo à medida que a gente puder organizar essa transição de gestão dentro da educação. Mas eu também gosto de ressaltar, gosto de reafirmar com muita intensidade que a transição é uma oportunidade para estabelecer um legado.
para que todo o esforço da equipe atual seja registrado, confirmado, e até para evitar aquelas críticas, porque eu sei, às vezes a eleição foi tensa, tem gente que ganhou e ainda não desceu do palanque, tem gente que ainda está no palanque, tem gente que acha que vai inventar a roda, tem gente que acha que o mundo vai começar no dia 2 de janeiro de 2021, porque hoje não existe mundo, então que o mundo vai ser criado, que tudo vai começar, que nunca houve educação, é normal. Mas eu quero dizer para vocês que estas posturas adversas que eventualmente possam estar ocorrendo por grupos políticos, por quem ganhou a eleição e tal, ela vai ser diminuída, vai ser reduzida, mas, sobretudo, ela vai ser enfrentada à medida que a gente deixar um legado. E eu quero dizer, o legado passa pela construção do memorial de gestão e pela organização desta transição. E aí nunca é demais lembrar que o PVE é parte integrante, por meio do Instituto Votorantim, das instituições, do corpo de instituições que integram o Conviva. E para quem ainda não pôde acessar o Convive e conhecer mais sobre a transição de gestão e o memorial de gestão, eu aconselho que você e sua equipe possam acessar o Conviva, possam ir na área de conteúdos do Conviva, e lá vocês vão achar um conteúdo que é memorial de gestão. Dentro do memorial de gestão, muitas informações, até para quem eu sei que todo mundo aqui no PVE já deve estar com o seu memorial praticamente concluído, porque todos os articuladores que integram essa equipe maravilhosa de apoiadores do PVE já fez todo um trabalho, já fez um grande esforço junto com vocês para elaborar o memorial de gestão, mas eventualmente, se tiver dúvida, há conteúdos para explicar dentro do Conviva sobre o memorial de gestão e também para explicar como organizar esse processo de transição de gestão. Há, inclusive, uma ferramenta e você pode carregar o seu memorial, fica a sugestão para quem quiser, carregue todo o seu memorial de gestão lá na ferramenta do Conviva, isso vai ser muito bom. Inclusive, o memorial de gestão ele deve ser compartilhado, ele deve ser parte integrante desse processo de transição. É o momento da atual equipe entregar para a nova equipe o memorial completo. Tem gente que quer entregar para conselhos, quer entregar para o Ministério Público, e à vontade. Eu acho que quanto maior publicidade for dada, maior será o legado da atual equipe. E, para quem quiser usar a ferramenta do Conviva, ela vai ajudar bastante na elaboração e na solidificação deste memorial de gestão. Mas eu quero lembrar que quando a gente fala dentro da educação sobre a importância da transição, nós não podemos esquecer que os estudantes jamais vão poder pagar a conta por desavenças políticas. Não são os estudantes os responsáveis dos resultados das eleições. Por favor, nunca esqueçam disso. Não são os estudantes que devem pagar um preço alto por desavença política. Inclusive, as desavenças políticas têm que ter acabado. As eleições já passaram. É hora de todo mundo descer do palanque. E aí tem gente que vai falar: Carlos, vem aqui no meu município, o povo que ganhou a eleição está aqui, está nas redes sociais, está fazendo chacota, tal. Sei que eventualmente acontece em algum lugar do Brasil, ainda no dia de hoje, 2 de dezembro, ainda acontece alguma coisa como essa. Gente, vamos superar isso. Vamos superar isso construindo um bom memorial de gestão, vamos superar isso organizando uma boa transição com essas pessoas que vão chegar aí na Secretaria de Educação, para que elas possam descobrir que muita coisa foi feita. E se não pôde fazer mais, é porque na gestão pública tudo tem tempo, tem limitação de estrutura, de legislação, de recursos, de receita, para poder implementar. Se tudo tivesse resolvido nesses 4 anos que estão acabando agora, não precisaria haver uma nova equipe. Então, eles precisam entender que é bom esta continuidade nas ações que estão sendo desenvolvidas. E aí é o legado que pode dar essa solidez para que tudo possa continuar bem dentro da rede municipal de ensino. Mas antes da transição, como eu estava falando, é extremamente importante construir o memorial
de gestão. E aí, nós já tratamos disso num outro momento, e todos os articuladores que compõem aí essa equipe de apoio do Conviva trabalhou muito com todos vocês ao longo, principalmente, desse segundo semestre. Já falaram lá no começo do ano, mas trabalharam principalmente ao longo do segundo semestre. Para quem tem dúvidas, ainda pode procurar o seu articulador, converse com ele ainda vai te trazer mais informações. E para quem quiser, busque o Conviva. No Conviva vocês vão achar muito conteúdo e vão achar também a ferramenta para poder estruturar bem o seu memorial de gestão. Mas eu quero lembrar, para mim isso é extremamente importante, vocês já me ouviram falar disso, a administração pública é diferente da casa da gente. Na administração pública, são os documentos que registram a história, não os discursos. Nós não podemos fazer transição em cima de discurso. Ah, porque nós fizemos, olha aqui a foto do que a gente fez. Não, não é assim. Na administração pública, as coisas se materializam, ocorrem, os procedimentos são realizados por meio dos documentos. E aí, o memorial de gestão, ele é, sim, um documento da gestão. Ele está trazendo uma série de informações sobre a secretaria, sobre a prefeitura, sobre as escolas, informações sobre o quadro de pessoal, sobre receita, despesa, sobre um monte de coisa, sobre transporte, alimentação. Na administração pública, são os documentos que registram a história. E vou falar, quem não registra a história no tempo certo, depois pode pagar um preço alto por conta de não ter registrado a história. Então, é muito importante. E aqui eu vou deixar mais uma sugestão e mais uma dica. Secretários de Educação e equipes, tenham uma cópia desse memorial de gestão. Levem embora. Eu vi aí que teve município no PVE que fez um memorial extremamente robusto. Eu queria aqui cumprimentar a todos os municípios, mas queria destacar alguns municípios que fizeram, inclusive, dentro do memorial, trouxeram cópia de documentos, cópia de processos licitatórios, cópias de contratos, cópias de relatórios de monitoramento de obra, muitos documentos. E a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Tem gente que demora a descer do palanque. Eventualmente, os órgãos de controle e fiscalização podem pedir muita informação para a gente. Depois que a gente sai da administração, é que os problemas acontecem. Então, fica aqui a minha sugestão para que todo mundo leve uma cópia do seu memorial de gestão. E quanto mais robusto, Carol, esse memorial for, melhor vai ser para você, para todo mundo aí no futuro. E aí, eu organizei algumas tarefas, vocês vão receber esse material, alguns municípios que a gente fez algumas conversas ao longo do ano já receberam, mas eu gostaria de compartilhar algumas sugestões, são sugestões, eu não estou pedindo para ninguém preencher nada e me mandar, não é isso, né, Carol? É uma sugestão para vocês de tarefas que elas têm que acontecer agora, neste momento, e elas têm que acontecer durante a transição da gestão. Eu dividi isso em 3 partes. Uma primeira parte voltada para discutir as questões relativas ao ano de 2020. E aí, como que está o cumprimento do período letivo? Das 800 horas do ensino fundamental, já que na educação infantil a gente não precisa cumprir as 800 horas. Deixa aqui um quadro, vocês vão receber um material, quem quiser vai lá, tica ok, coloca 60%, onde está a situação, vai lá e faz uma observação do que tem que correr atrás, quem fica responsável pelo quê, mas como que está o cumprimento das 800 horas? Como que está a organização do calendário escolar? Vai terminar o ano letivo de 2020 ainda neste exercício? Vai terminar em 2021? Quanto tempo se trabalhou até agora? Quanto tempo vai precisar trabalhar no ano que vem? Enfim, essas coisas não podem ser verbais, elas têm que ser materializadas em atos oficiais, em documentos. E a organização curricular? Que conteúdos que estavam previstos para o ano letivo de 2020 foram trabalhados integralmente, quais foram trabalhados parcialmente? E a partir disso você vai poder saber o que está sendo remanejado para trabalhar no ano 2021. E aqui eu quero fazer uma observação, olha só. Digamos que eu, Carlos Eduardo Sanches, estou frequentando o 4º ano do ensino fundamental agora. Vou concluir o 4º ano do ensino fundamental. Contudo, minha professora lá do 4º ano do ensino fundamental está dizendo que conseguiu cumprir 80% dos objetivos de aprendizagem que estavam definidos para o 4º ano. Então, 20%, e aí passando por todas as áreas, é apenas um exemplo, né? Língua portuguesa, matemática, arte e tal,
20% é que ele não conseguiu cumprir. Então, o ano que vem, mesmo eu indo para o 5º ano do ensino fundamental, eu não posso esquecer, Carol, que eu tenho o direito desses 20% que não foram trabalhados em 2020, referentes ao 4º ano, que eles sejam remanejados. E o ano que vem, mesmo eu estando no 5º ano, esses conteúdos precisam ser retomados, porque isso é o meu direito de aprendizagem. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento. E eu vi aqui no PVE municípios que fizeram mapeamentos maravilhosos, fica também o meu cumprimento. Isso é algo que, durante a transição, tem que ser apresentado para a equipe que vai assumir, para que isso seja organizado e conste de todo o trabalho que vai ser feito em 2021, porque eu, estudante Carlos Eduardo Sanches, tenho esse direito a esses conteúdos. Mas também uma questão muito importante que a gente precisa ver é a questão da validação do período letivo. Que procedimentos nós já providenciamos? O Conselho já baixou norma? Como isso vai ser validado se eu terminar esse ano ou se terminar o ano letivo no ano que vem? Como que vai ser feito isso? Ah, mas o Conselho me pediu norma. Eu não posso ficar esperando. Não é dia 31 de dezembro que eu tenho que pedir para o Conselho. É ontem. Eu tenho que correr atrás. Seja Conselho Estadual, Conselho Municipal, tem que ir atrás de pedir urgentemente orientação sobre como vou validar o período letivo de 2020. E aí, a gente tem que lembrar também da questão da documentação das escolas, encerramento do período letivo, né, do ano 2020, ou do que vai terminar lá no ano que vem, e também a documentação dos estudantes, é porque tem que ter conclusão histórico escolar, tem as questões de período de transferência, conclusão de 5º ano, de 9º ano e por aí vai. E as regras não estão postas pelo Conselho de Educação sobre a documentação das escolas e dos estudantes, de novo eu falo, eu não posso ficar de braço cruzado e perna cruzada esperando. Eu tenho que ir provocar o Conselho, eu tenho que pedir orientação. Se o Conselho não fez, ele tem que fazer rapidamente. Eu tenho que ir lá pedir, eu tenho que ir lá exigir. Ou talvez o Conselho já fez e eu não tomei conhecimento. O que eu não posso realmente é ficar sentado, de perna cruzada, de braço cruzado, esperando o tempo passar. Não dá. Quem é responsável por isso é a atual gestão. Mas também queria trazer uma questão aqui relacionada ao ano letivo que vem, né? O de 2021. Digamos que a gente conclua o ano letivo de 2020. Eu tenho que, durante a transição, discutir, apresentar, debater. Às vezes a equipe que vai chegar precisa de informação, podemos construir em conjunto as duas equipes e planejar o calendário escolar do ano que vem. Seja um calendário de 2021, ou seja, a continuidade do ano de 2020 ainda no próximo exercício. Então, isso tem que ser tema da transição, e eu tenho que preparar algo para colocar e para discutir com a nova equipe da secretaria. Também o planejamento, a organização e a realização de matrículas. Estou terminando agora o período letivo e digamos que no meu município existe historicamente a previsão de que as matrículas são realizadas no começo do ano que vem. Não posso cruzar os braços e lavar as mãos. Ah, não, no meu município a matrícula é feita agora. Eu também não posso cruzar os braços e lavar as mãos. Eu tenho que providenciar, não é porque perder uma eleição que a gente vai abandonar tudo. Muito pelo contrário. São coisas que são tarefas da equipe que está agora na secretaria. E aí é preciso construir um planejamento de recursos para o próximo ano, seja continuando o ano letivo 2020, ou, para quem concluir o ano letivo 2020 agora, iniciar o ano letivo 2021. Então, recursos humanos, pessoal, tanto profissional do magistério quanto demais servidores da educação em cada uma das instituições de ensino, das escolas, e também na secretaria. Recursos pedagógicos, o que eu preciso providenciar, o que eu tenho armazenado, o que eu preciso contar para a equipe que vai assumir, o que precisa comprar, como pode fazer. Infraestrutura, eu tenho que apresentar como está a situação dos prédios escolares, como estão todas essas questões, como está o transporte próprio, como que estão os veículos, né? Então, eu tenho que fazer todo esse levantamento, que são documentos que têm que constar do processo de transição. E também serviços. Ah, eu tenho transporte terceirizado, eu tenho uma empresa de limpeza das escolas que faz trabalho de limpeza terceirizada. Ah, o contrato vai acabar dia 15 de janeiro e vai começar as aulas dia 20 de fevereiro. E aí, dá tempo da equipe que vai chegar saber disso só lá, dia 2, 3, 4, 5 de janeiro, para daí abrir um processo licitatório? Não vai dar tempo. Ah, faz contratação emergencial.
Devagar com andou, porque o santo é de barro. Os tribunais de contas estão com uma lupa gigante e espessa, olhando contratação direta na área da educação e na área da saúde. Cuidado com essa cultura de que dá para fazer uma contratação direta, dá para fazer uma dispensa porque é início de gestão, não dá tempo. Cuidado com isso, tá bom? Cuidado com isso. E aí é preciso rever todos esses serviços e informar isso para quem vai chegar, para quem vai assumir. Mas eu deixei aqui também algumas questões que eu julgo extremamente importantes. Eu sempre friso, sempre pego nessas questões, porque às vezes a gente não dá muita bola. E é aqui, gente, que o futuro pode ser mais tranquilo ou ele pode ser complicado para cada um de vocês. Eu dividi em duas partes, gestão orçamentária e financeira e gestão administrativa. Dentro do orçamentário e financeiro, eu quero lembrar como que está a aplicação dos 25%. Ai, Carlos Eduardo, tem um senador que apresentou uma PEC para mudar a Constituição para não aplicar 25 esse ano. Gente, não fiquem sonhando com coisas que nós não sabemos se dá tempo de passar no Congresso, passar na Câmara, passar no Senado, sanção do presidente da República para entrar em vigor. Não é assim. Bom, nós estamos no dia 2 de dezembro. Eu não sei se dá tempo de aprovar uma proposta de emenda à Constituição para flexibilizar os 25. Por enquanto, a posição é unânime de todos os tribunais. Todo mundo tem que cumprir os 25%. E aí eu quero dizer assim, duas coisas me preocupam muito neste momento. Duas coisas, que são os dois extremos. Primeiro, tem gente que eu estou vendo que fechou o quinto bimestre, fechou o mês de outubro e está com 20, 22, 23%. Cuidado, vocês não vão atingir os 25%. Mas é o secretário de Finanças que não passa dado, que não faz nada. É você, secretário de Educação, que vai responder. Você tem que pegar o prefeito, pegar ele, sentar todo mundo junto e falar, como é que é? Vamos sentar, vamos ver, não é brigar, não estou estimulando briga, desavença, muito pelo contrário, eu sou da paz, mas eu sou a favor do diálogo e eu sou contra o comodismo. Então, precisa buscar informação, sentar com o prefeito, sentar com todo mundo, porque você, secretário de Educação, vai responder por isso. Também, como que está o uso de, no mínimo, 60% do Fundeb para pagar o magistério? Eu vi uma cidade agora, semana passada, que fechou aí o quinto bimestre utilizando 52% do Fundeb para pagar o magistério. E aí foi lá e constou o tribunal e falou, viu, eu quero dar agora 12,84%, que é da atualização do piso que eu não dei no começo do ano. Aí o tribunal falou, olha, está em vigor a lei eleitoral, está em vigor a lei de responsabilidade fiscal, está em vigor a lei 173, complementar 173, que mudou, inclusive, o artigo 21 da lei de responsabilidade fiscal. Nos 180 dias antes do término do mandato, eu não posso fazer essa medida. Eu tinha que ter concedido, então, a atualização do piso lá atrás, antes do dia 2 de julho. Então, cuidado com essas medidas de última hora, porque daqui a pouco a gente está cavando o poço, está lá no final do poço, cavando cada vez mais fundo, e vai ter problema. E a gente vai responder ação de improbidade administrativa. Então, cuidado com essas coisas, e eu já vou ajudar vocês a controlar isso. Já vou mostrar aqui uma ferramenta bem simples que eu desenvolvi e que vocês vão receber junto com o material hoje. Não esqueçam que de toda a receita do Fundeb, daquilo que entrou do dia 2 de janeiro até o dia 31 de dezembro agora, no mínimo 95% tem que ser liquidado, tem que ser empenhado e liquidado. E em alguns estados, o tribunal diz que tem que ser, inclusive, pago até exercício. Só que dia 31 não tem expediente bancário, não esqueçam disso, só dia 30. Então, você tem que acompanhar agora, porque se não atingir no mínimo 95% do Fundeb dentro desse exercício, vai ter reprovação de contas, com certeza. Não é o problema do conselho. E não acho que você é amigo do presidente do conselho, vocês ajudaram o presidente do conselho, o presidente do conselho é gente boa. O conselho vai reprovar, o Tribunal de Contas vai pegar e vai dar problema, e problema gigante, grande. Não brinquem com isso. Uma outra questão extremamente importante também é a questão dos pagamentos, né? Então, o que é vencimento de salário? Tem que ser pago esse ano. Não, mas a gente paga o salário de dezembro no primeiro, segundo dia, não vamos deixar dinheiro em conta. Tá bom, mas cuidado, não vai entregar aí com 2, 3 folhas atrasadas. Isso vai dar problema. E aí,
Eu vejo, voltando nos 25%, Carol, e estou muito preocupado porque o município está gastando pouco demais. E eu estou com medo de não atingir os 25%. Mas tem município que está gastando demais, e aí eu não vejo justificativa para estar gastando 33, 35, 34, 32% se a gente está com atividade não presencial sendo realizada, muitos serviços estão suspensos, e como é que a educação está gastando tanto? Então, gastar demais também é preocupante. Do ponto de vista da gestão administrativa, eu queria lembrar que é muito importante a gente fazer todo um acompanhamento, fazer finalização, saber se está providenciando um aditivo para contrato, para convênio, para termo de parceria e para termo de fomento. Lembrem que vocês, né, digamos, vocês não vão continuar na administração, dia 30 estão entregando o bastão. Ah, mas a gente vai continuar. Não tem problema. Cuidado com a digital que fica. Não queira resolver com documentos datados do ano que vem problema de 2020, porque vocês vão estar deixando a digital de vocês que foi feita errado. É preciso cuidar e fazer fiscalização em obras, tem que ter relatórios de acompanhamento dessas obras, isso tem que ser entregue para quem vai assumir a gestão. Cuidado com o CIOPT, IPC e outros sistemas. O que tem que ser providenciado esse ano é este ano, não é para deixar para o ano que vem, o que é desse ano é tarefa desta gestão. E aí é muito importante uma análise de toda a documentação de prestação de contas que vai ser feita no ano que vem, não esqueça que prestação de contas vai ser feita no ano que vem, e nós temos que conversar com os conselhos, tá? E aí, na hora de conversar com os conselhos, daqui a pouco eu vou tomar isso, eu vou retomar isso, não esqueçam que o registro das prestações de contas da gestão de vocês vão ser feitas no começo do ano que vem. Então, cuidado com isso para a gente não tomar nenhum susto. E aí eu vou trazer aqui agora, Carol, um material que eu preparei para ajudar todo mundo. É um material que vocês vão receber hoje, junto com todos os outros materiais aí, tá? E é uma pequena planilha, tá? Vocês vão ver agora, é uma pequena planilha que quem tem dificuldade para acompanhar os 25, os 95% do Fundeb, os 60% do Fundeb, preencha essa planilha e vocês, se preencher a planilha, vocês vão saber qual o percentual de gasto com o pessoal da prefeitura, porque tem gente que fala, não, vamos pagar os 3 últimos... Eu vi isso essa semana, por isso que eu pus aqui. Nós não vamos pagar os 3 últimos meses desse ano, porque senão vai estourar os 54%. Acredite se quiser, mas tem gente falando isso. Então, preencheu a planilha, vai saber quanto a prefeitura o ano passado gastou com o pessoal, quanto está gastando esse ano. Vai saber o tamanho que o magistério representa dentro da despesa com o pessoal da prefeitura. Por quê? Tem gente que fala assim, nós vamos pagar alguns setores, mas vamos deixar inclusive o magistério fora, porque não tem dinheiro para pagar o magistério quebra a prefeitura. E às vezes o magistério é pequenininho dentro da despesa com o pessoal da prefeitura. Depois a utilização do Fundeb, se está perto, se está longe de atingir os 95%. A remuneração do magistério, que é atingir ou não 60%, tá? E atingir os 25%. Preencheu essas planilhas aqui em cima, vão sair todos os percentuais e vocês vão saber a situação do seu município. Então, o que eu estou pedindo aqui? Primeira questão em relação ao pessoal. Senta com o povo da prefeitura e fala, olha, quanto que foi em janeiro, fevereiro, março, abril, 2019, o gasto, quanto foi a receita corrente líquida da prefeitura e vai totalizar ali, vocês vão ter toda a totalização. Quanto que foi a receita corrente líquida mês a mês esse ano? O dezembro, tudo que é dezembro eu estou deixando em amarelo, talvez vocês não tenham ainda, mas eles podem até dar uma estimativa para vocês, daí preencham também um amarelo, e vocês, a partir dessa estimativa que o pessoal contabilidade, finanças pode dar, vocês vão ter já uma previsão do fechamento do ano. Quanto a receita corrente líquida do ano de 2020? Quanto foi a despesa com o pessoal mês a mês da prefeitura no ano passado? Quanto foi de janeiro a novembro este ano a despesa com o pessoal da prefeitura inteira? Qual a estimativa para dezembro? Com décimo, com tudo. Já vai totalizar aqui, já vai preenchendo lá embaixo a planilha, tá? Quanto foi a despesa com o magistério? Mês a mês o ano passado, mês a mês esse ano. Qual a estimativa para dezembro agora?
e a despesa com os demais servidores da educação, quanto foi o ano passado, quanto foi mês a mês. Se tiver, põe a estimativa de dezembro também, vai totalizar tudo aqui. A outra coisa é o Fundeb. Quanto foi mês a mês a receita do Fundeb o ano passado? Quanto foi mês a mês a receita do Fundeb esse ano? Qualquer coisa a gente já navegou aqui, já explicou para vocês. Entra lá via CIOP, no Tesouro Nacional e pegue, vocês mesmos preenchem. E aí, digamos, quanto foi a aplicação do Fundeb? Total, dinheiro total gasto do Fundeb, tá? Fundeb total está aqui. O ano passado, mês a mês, esse ano, mês a mês, com a previsão de gastar esse mês de dezembro agora. Vai sair totalizado aqui, vai sair lá embaixo a previsão de utilizar os 95%. E aí, também, quanto que foi a receita, né? Receita de impostos, né? Receita naquela conta que é a conta 25 MDE, quanto que a prefeitura pôs mês a mês o ano passado, quanto pôs mês a mês esse ano, qual a previsão de colocar agora em dezembro. Quanto foi a aplicação mês a mês o ano passado da conta MDE 25, quanto foi este ano e qual a previsão de dezembro. Preencheu essa planilha, automaticamente vai sair tudo preenchido para vocês. E aí vocês vão saber se está longe ou perto dos 95% do Fundeb, se vai atingir ou não vai atingir os 60%, se está longe, se está muito acima, se está abaixo dos 25%, enfim, preparei essa planilha para que vocês possam pegar esses dados, preencher aqui e automaticamente já sai tudo pronto. Vocês vão receber essa planilha, acho que isso vai ajudar muito, Carol, todas as pessoas que quiserem, que tiverem alguma dificuldade, eu vou falar para vocês. Sem exagero, tá? De cada 10 municípios que eu estou acompanhando, que eu estou vendo, pelo menos 8 estão com problema. Ou para atingir os 25, porque estão aplicando demais, e o tribunal tem cidades aí que o tribunal já está perguntando agora, como é que você está gastando tanto se tem um monte de serviço suspenso? Vai ajudar vocês a saber sobre os 60% do Fundeb, vai ajudar vocês a saber sobre os 95% do Fundeb. Então, acho que este material é um material de apoio que vai ajudar muito. Quem quiser usar, fique à vontade. É um presente que a gente traz aqui do PVE para vocês, para ajudar vocês neste momento aí de reta final de gestão. Retomando aqui a nossa apresentação, Carol, eu queria pegar aqui e falar o seguinte. Como que a gente pode organizar, já vou concluir para que a gente possa conversar um pouco, Carol, como que a gente pode organizar, como deve ser organizada a transição de gestão? Primeiro, tem que respeitar regras que os tribunais de contas definiram. Eu vou falar para vocês, hoje cedo ainda eu fui de novo visitar e encontrei em praticamente todos os sites, todos os portais, todos os tribunais, orientações por meio de portarias, instruções, resoluções, normativas, tal, seja lá qual for o formato, como e por que deve se organizar a transição de gestão agora. Então, tem que buscar saber quais são as orientações dos tribunais de contas e quais são as recomendações do Ministério Público. Tanto o Ministério Público Estadual, quanto também o Ministério Público Federal. Mas aí eu quero lembrar que existem dois tipos de transição. Um primeiro, Carol, que é organizado pela própria prefeitura. Então, a prefeitura, o prefeito, digamos, baixa um decreto lá e define regras, define prazo, define formato, define como vai ser essa transição. Tem município que é muito bem organizado, cria uma equipe da atual gestão, pede para o novo prefeito indicar uma nova equipe e essas equipes começam a trabalhar em conjunto. Mas tem gente que não faz isso, tem gente que faz diferente, vai saber se a prefeitura está organizando ou não. Só que tem que ir no lugar que não se respeitam nem as normas do tribunal, e aí a prefeitura não faz nada. Se na tua cidade a prefeitura não fizer nada, fica a nossa sugestão. Tem que ter uma transição organizada pela Secretaria de Educação, quando não houver uma iniciativa da prefeitura. E aí é preciso providenciar um ato, baixe lá uma portaria, uma resolução da secretaria e diga qual vai ser o formato, quais são as regras, que a transição vai ser entre tais equipes, que vai ter tais pessoas representando a tal gestão, quem vai ser lá da próxima gestão que vai participar, construa um cronograma, defina um calendário de reuniões, de encontros, isso precisa estar definido e a gente precisa colocar um memorial de gestão na mesa para que ele seja apresentado e para que a nova equipe possa tomar conhecimento de tudo.
Mas eu sei que tem gente que está perguntando, mas Carlos, eu vou fazer a transição da minha equipe para a minha equipe? Mais ainda é importante. Organize uma transição da tua equipe para a tua equipe. Até porque, gente, eu vou falar o seguinte. É normal do ser humano, com o passar do tempo, haver uma acomodação, haver uma tranquilidade. A gente tem que ficar, se vai continuar na gestão, cada vez mais inquieto. E a gente precisa reconhecer que não foi possível fazer tudo. Dificilmente a gente conseguiu fazer tudo. Mas é a partir do que a gente conseguiu fazer que a gente consegue definir o que vai ser possível fazer daqui para frente. Então, da mesma forma, eu recomendo que exista a transição, mesmo que seja da tua equipe para a tua própria equipe. E aí, não basta só criar regra, norma, tal. É preciso fazer, é preciso cumprir. Não pode, eu já vi uma vez no município, 4 anos atrás, vai lá, publica o negócio no Diário Oficial, fala um monte de coisa. Mas aí o pessoal da nova equipe chega lá, a porta da secretaria está fechada para o dia, para os encontros marcados para fazer a reunião de transição. Então não pode, né, gente? Temos que organizar e efetivamente realizar o processo de transição de gestão. Mas, por fim, eu queria dizer que, neste momento, é hora também, durante esse tempo de transição de gestão, da gente pensar em uma coisa que é muito importante, até para evitar transtorno e dor de cabeça. É a questão de prestação de contas. E aí, gente, fica a minha sugestão. Verifiquem toda a documentação da execução orçamentária, todas as fontes de recursos que foram utilizados, o que foi utilizado no quê, o que foi pago com o quê, vai ver toda a documentação, vai ver as transferências que vocês receberam, está tudo em ordem, vai ver as transferências que vocês fizeram. Tem muita gente que tem lá tem parceria de fomento com instituição que atende educação infantil, educação especial, vai ver tudo que vocês fizeram, não deixe isso para depois. E lembre, tem que disponibilizar essa documentação para os conselhos. Eu já vi gente ter problema e estar respondendo ação na justiça até hoje, porque preferiu, na reta final da gestão, ir fazer uma viagem, porque estava cansada e tal. E aí o conselho do Fundeb, no começo do ano que vem, no começo do próximo ano, acabou reprovando as contas. Cuidado! Tem que se reunir com os conselhos do Fundeb de Alimentação agora, tem que tirar dúvidas, tem que ver. E, por favor, não esqueçam jamais, quem está do outro lado da mesa agora, no momento de transição, é quem vai cuidar da prestação de conta sua. É quem vai dizer se você usou corretamente ou indevidamente o dinheiro. Tem que dar atenção para isso. Tomem cuidado, para que no futuro vocês não sejam surpreendidos e não tenham as infelicidades aí das ações judiciais, dos problemas e tudo mais. E aí eu quero dizer o seguinte, tanto para quem está saindo, Carol, como para quem está entrando, e já vou concluir aqui, Carol, agora estou concluindo mesmo, nós temos que lembrar que a educação, a partir de agora, e nós falamos disso no nosso último encontro, para a educação estão sendo apresentados novos desafios. Para você que vai sair, não esqueça que você vai voltar, pode voltar daqui a um tempo. E para você que vai continuar, não esqueça que a gestão da educação, a partir de agora, está submetida a um equilíbrio que não confronta, mas que determina a necessidade de atenção equivalente sobre a questão da qualidade da educação e da busca da equidade. Tudo a partir de agora vai combinar essas duas previsões, qualidade e equidade, inclusive receita do Fundeb, a receita do ICMS da prefeitura, a gente já falou muito disso. Esqueçam disso. É muito importante, a partir de agora, saber que os desafios da educação se estruturam e precisam ser superados a partir destas duas previsões, qualidade e equidade. E aí, por fim, quero dizer para todo mundo que parabéns por todo o trabalho que vocês realizaram ao longo do ciclo dessa gestão, seja durante todo o período de 4 anos, seja parcialmente. Parabéns pelo esforço, parabéns pela dedicação, parabéns por tudo que vocês conseguiram realizar. Talvez vocês não conseguiram realizar todos os sonhos, e talvez vocês conseguiram realizar sonhos que inicialmente nem tinham previsto. E aí eu quero dizer que nós que estamos na educação precisamos sempre ter correndo na nossa veia
um sangue diferente, que não é o sangue dos grupos políticos, que não é o sangue das vontades pessoais, que não é o sangue dos arranjos locais, mas é o sangue da educação. Acho, Carol, sinceramente, que à medida em que nós cada vez mais pudermos trazer e cada vez mais ser alimentados por esse sangue da educação, nós vamos contribuir muito para que os estudantes possam ter um futuro melhor. Porque hoje, parabéns para todos vocês, centenas e milhares de crianças terão um futuro melhor a partir do esforço, a partir do compromisso, a partir do comprometimento que vocês realizaram ao longo desse período. Parabéns por tudo que vocês fizeram. Volto para você, Carol. Obrigada, Carlos. Mais uma vez aí uma maravilhosa apresentação, né, falando sobre esse desafio da transição de gestão. E, na verdade, é uma alegria muito grande, né, estar fazendo esse último encontro. Só para relembrar vocês, a gente fez até hoje 66 webinars. Então, estava relembrando esse número, né? Desde 19 de março, no início da pandemia, nós realizamos essa quantidade de webinars. Especialmente em abril e maio, a gente tinha webinar todos os dias, lembra, Carlos? Um trabalho incansável de produção, edição, escrita de matéria, elaboração de pílula, convites aos diversos especialistas. Então, eu acho que das lições aprendidas, a gente entende que investir em tecnologia é estritamente necessário no contexto em que a gente vive. As videoconferências que nós realizávamos com o Carlos era o único contato com tecnologia, né? A gente já fazia esse trabalho há 2 anos, mas era só para secretários e secretárias de educação que participavam do programa, né? E o número de municípios que participam, eles aumentam e diminuem a depender do investimento social das empresas que acompanham o Instituto Votorantim. Entretanto, esse ano foi possível aderir outros municípios que também tinham interesse. A tecnologia faz isso, né? Tem muitos malefícios, mas tem também muitos benefícios. Além dos 75 municípios do programa, foram outros 402 municípios em todo o Brasil que tiveram a oportunidade de nos acompanhar nessa jornada, durante as videoconferências. Então, Carlos, eu não tenho perguntas. Dessa vez eu só tenho a agradecer pela parceria, né, pelo sempre esforço e incansável trabalho para atender todos os municípios. O Carlos Sanches é nosso parceiro já há alguns anos e a gente pretende continuar nessa parceria com ele. Além das videoconferências, a gente vem desenvolvendo uma série de outros projetos, com mentorias individuais a alguns municípios, né, alguns secretários de educação. Então, Carlos, não tenho perguntas, eu só tenho a agradecer, porque foi uma jornada incansável, né? Eu me recordo muito bem que durante algum tempo, todos os dias a gente acordava cedo e tinha que vir aqui para fazer o webinar, e muitas vezes era o que tirava a gente da cama, era o que fazia a gente levantar e, enfim, batalhar para que a educação não parasse nos municípios em que a gente estava presente. Então é isso, é um reconhecimento a você, de todo o Instituto Votorantim, de todos os municípios em que a gente atua e que agora está atuando também por meio das videoconferências que são abertas a todos os interessados. Acho que é isso, Carlos. Eu não tenho mais a dizer, só um muito obrigada a você, a todos os municípios que estão presentes aqui hoje e que estiveram presentes até agora. E a nossa iniciativa tem o interesse de aumentar e de progredir, que no ano que vem a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho. Obrigada. Ô, Carol, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer, e assim, de verdade, um agradecimento muito forte à direção do Instituto Votorantim pela confiança ao longo desses anos, um agradecimento do fundo do coração à coordenação e toda a equipe do PVE, a Ana, a você, a todo mundo, obrigado, que maravilhosa. E quero mais uma vez deixar registrado aqui que muitos trabalhos nos engrandecem, nos motivam, né? Estar aqui no PVE é algo diferente, é algo muito dignificante. Eu me realizo, sempre falo, o PVE me realiza, é muito bom estar aqui, desenvolver esses trabalhos. E quero também, Carol, desejar dizer um muito obrigado a todos os municípios, todos os secretários, aqui nos atendimentos individuais, a todas as equipes das secretarias,
muito bacana, que privilégio conviver com vocês, que privilégio compartilhar com vocês. Bom demais e esperamos o ano que vem, Carol, podemos estar aqui todos juntos novamente. Obrigada. Bom, um último pedido, se eu posso fazer a vocês que estão assistindo aí a nossa videoconferência, se vocês puderem responder a sondagem que está aí do lado direito da tela, é se você já participou de algum outro webinar do PVE, desses 66 que a gente já fez até hoje, caso você tenha participado de algum outro webinar, se você já colocou em prática alguma ação baseada no que você aprendeu aqui, e qual é a avaliação que você faz dessa sessão de webinar. Carlos, alguma outra recomendação para esse último webinar, esse último mês, né, de trabalho que a gente vai ter aí pela frente? Olha, é dizer para todo mundo que é importante dar atenção para o memorial de gestão e para a transição. E aí, a Carol já falou, todos poderão acessar o material que a gente usou na apresentação, poderão utilizar o material de apoio, organizador de atividades que eu previ agora para a reta final, tentando colaborar com vocês, e aquela planilha que a gente falou também. Todos esses materiais serão disponibilizados juntos com a gravação, junto com a gravação desta videoconferência. Vi ali que tem gente perguntando, poderá ser acessada por todo mundo. Eu só tenho agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, agradecer ao PVE, ao Instituto Votorantim, e aproveitar, já que é o nosso último encontro, desejar muita paz, muita tranquilidade, muita harmonia aí, que todo mundo tenha um Natal maravilhoso, um final de ano e um início de ano maravilhoso com a sua família, e juntos aí em torno da nossa educação estaremos sempre nos encontrando e sempre trabalhando. Obrigada, gente. Então a videoconferência vai ficar gravada para quem não teve a oportunidade de assistir agora ou para quem quiser compartilhar ou assistir novamente depois, podem ficar tranquilos. Todo mundo que está dentro do nosso mailing vai receber um e-mail com um card. Nesse card vai ter um link para uma matéria e dentro dessa matéria vocês vão poder assistir novamente a videoconferência, acessar os conteúdos, né, que estão sendo disponibilizados por nós e, enfim, compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Então é isso, Carlos. Muito obrigada mais uma vez. É um reconhecimento a você que muito, de forma muito ágil e rápida, né? A gente tende a dizer isso, assim, das lições aprendidas é isso. A gente se posicionou e conseguiu atender os municípios de uma maneira muito ágil num momento de paralisia total. Então, a gente deve muito isso a você, de ter esse comprometimento, agilidade, rapidez, foco no resultado, nas entregas, estar sempre presente. Não sei nem que horas você dormia, para te falar a verdade. Mas agradeço a você também, a sua família, que imagino que deva ter te dado também todo o suporte para poder fazer esse trabalho junto conosco. Então é isso. Agradeço a todas, a todos que estiveram presentes aqui conosco. Voltamos, esse mês vai ser um mês de planejamento, né, para 2021. A gente vai continuar trabalhando até o dia 23 de dezembro. Qualquer dúvida, questão, vocês podem entrar em contato também pelo e-mail institucional educação@institutovotorantim.org.br e estamos à disposição para continuar juntos aí nessa jornada. Um grande abraço a todas e a todos e um ótimo mês de dezembro. Até mais.